Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao estudo da Lei 1596 de 2001, né? A lei que daí de Votorantim. Então a gente tinha parado, né? E eu vou retomar aqui o nosso estudo, já que o concurso está chegando, né? O concurso está chegando aí e a galera está estudando. E vamos lá dar aqui aquelas sugestões. Paramos no capítulo 5 das substituições, né? E o artigo 21, gente, já diz o seguinte: poderá substituição remunerada no impedimento legal e temporário do ocupante de cargo de suporte pedagógico do quadro do Magistério Público Municipal por período superior a 30 dias consecutivos. Então, a minha dica, sempre que aparece número, você tem que anotar aí no seu resumo. Então, substituição remunerada, né, daquele que está ocupando o cargo de suporte pedagógico, né, por período superior a 30 dias, tá? Não esqueça isso. Parágrafo 1, aplica-se a substituição no que couber o disposto parágrafos 1 e 2 do artigo 13. Parágrafo 2. Qualquer que seja o período de substituição, cessada a mesma, retornará ao seu cargo de origem. Então é aquilo, né? Tem lá alguém de suporte pedagógico, precisou se afastar por mais de 30 dias, né? Eu vou substituir. E aí, lógico, quando a pessoa voltar, retorna para o cargo de origem. Parágrafo 3. A substituição não gera ao substituto o direito, né, de incorporar vencimentos à diferença recebida entre a remuneração do substituto. Então, enquanto você está exercendo esse cargo, obviamente seu salário aumenta, né? Por exemplo, um professor que vai para ser gestor tem ali provavelmente um aumento de salário, mas isso não gera nenhum direito, né? Porque é só substituição. Parágrafo 4. Somente os funcionários efetivos do quadro do Magistério Público Municipal que preenchem os requisitos legais para o exercício das atribuições relativas ao cargo do substituto poderão ser designados para tal fim. Ou seja, você tem que preencher aqueles requisitos para exercer uma substituição. E aqui o artigo 22, gente, importantíssimo, porque fala do quê? As jornadas de trabalho, né? Então, os ocupantes dos cargos de docente para desempenhar as atividades no artigo 2 desta lei ficam sujeitos às jornadas de trabalho, a saber, inciso 1, jornada única de trabalho docente, 2, jornada inicial de trabalho docente e 3, jornada básica de trabalho docente. Então, nós temos a única, né? A inicial, a básica e a jornada completa de trabalho docente. Olha só, é a UIBC, né? Única, inicial, básica e completa. Então você tem que lembrar dessas jornadas aí, 4 jornadas previstas no Estatuto aqui de Votorantim. Então vamos lá, artigo 23, a jornada semanal de trabalho do docente é constituída de horas de atividades com alunos e de horas de trabalho pedagógico na escola, podendo ainda conter hora de trabalho pedagógico em local de livre escolha pelo docente, né? Então vamos, isso aqui, gente, costuma cair demais, que são as jornadas. Olha a jornada única, inciso 1, a JUT, né? Jornada única, JUT, destinada ao professor de PEB 1, Educação Básica, Educação Infantil e Pré-Escola e Creche. Então, jornada única, PEB 1, Educação Infantil, Pré-Escola e Creche. Preste bem atenção. A linha A, 18 horas em atividades com aluno, 9 horas de trabalho pedagógico, das quais 5 em local de livre escolha, né? É aquele HTPL, aquele livre, né? Para você pode fazer em qualquer lugar, tá? Pelo docente. E 4 horas na escola, a saber, 2 horas em atividades coletivas, o famoso HTPC, e 2 horas
em atividades de apoio didático, tá? Redação da lei de 25/18/2016. Isso aqui, gente, você tem que saber, né? Então, a jornada única, ela é composta por 18 horas, 9 horas de trabalho pedagógico, 5 de livre escolha, 4, anota aí, sendo que dessas 4, 2 em atividades coletivas e 2 de apoio didático. Então, ó, 18, 9, né, que é a metade, e aqui 2 e 2, e dividido aqui em 5 e 4. Isso você tem que saber, gente. Jornada inicial, né? A JIT, de trabalho decente, tem a JUT e a JIT, né? JUT e a JIT. Aí assim que eu decoro os negócios, né? JUT e a JIT. Docente, né? Destinado ao professor de PEB 2, Educação Básica 2, Educação Infantil e Ensino Fundamental e Médio, né? Então, por exemplo, professor, por que aqui PEB 2? PEB 2, né? Aí tem PEB 2 que atua na educação infantil, por exemplo, professor de artes, educação física, né? Ensino fundamental, também tem professor de inglês, enfim, tá? Então, essa é do PEB 2, né? A JIT. E aí tem 18 horas em atividades com o aluno, 9 de trabalho pedagógico, 5 em local de livre escolha, 4 na escola, mesma coisa da outra, ó. Então, a JUT e a JIT são iguais, só que uma é para PEB 1, outra é para PEB 2, né? E aí são 2 horas em atividades coletivas e 2 horas em atividades de apoio pedagógico. Então, JUT e JIT são irmãs, né? JUT e JIT, né? Só que a JUT é para o PEB 1 e a JIT é para o PEB 2. Ó. E a 3, jornada, você vai ouvir a minha voz falando isso. JUT, JIT, JUT, JIT, JUT, JIT. Tem até musiquinha isso. 3, jornada básica de trabalho docente, a JBT. Né? Destinadas a quem? Ao professor PEB 1 de Educação Básica e Ensino Fundamental. Aqui é só o PEB 1 do Ensino Fundamental. E aqui muda, né? A linha 23 horas com alunos e 12 horas de trabalho pedagógico, das quais 6 em locais de livre escolha e 6 na escola, a saber, 2 horas em atividades coletivas e 4 horas em atividades de apoio didático. Então, olha só, aqui mudou, né? A GBT mudou. A JUT e a JIT são irmãos, mas a GBT, né, Jornada Básica de Trabalho, é para o PEB 1 do Ensino Fundamental, 23 horas, né, 12 horas, aí divide na metade, 6 de livre escolha e 6 na escola, 2 de coletivo, né, isso é igual ao outro, mais 4 horas de apoio didático. E vamos ver aqui a jornada completa de docente, a JCT. Né? Então, a gente teve a JBT, agora a JCT, destinada ao PEB 2, né? PEB 2, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. Aí, novamente, né, tem alguns professores, como artes, educação física, que inglês também, podem atuar aí na educação infantil, certo? Aí, 26 em atividades com aluno, ó, é diferente, né? Aqui é 23, aqui é 26, sendo 14 de trabalho pedagógico, 8 em local de livre escolha e 6 na escola, a saber, 4 horas em atividades coletivas, ó como aumentou aqui, né? Então, aqui são 4 horas de HTPC, né? Os outros são todas 2, esse é 4 horas e 2 horas de apoio didático, tá? Parágrafo 1, a hora de trabalho é considerada hora-aula, duração de 50 minutos. Isso você tem que saber, já caiu em várias provas, eles perguntam, né? Duração de 50 minutos. Faça uma tabelinha aqui, ó. Faça uma tabelinha da JUT, da JIT, que são irmãs, são tudo iguais, irmãs gêmeas ali, só muda uma característica, que a JUT é de PEB 1 e a JIT é de PEB 2, né? Agora, jornada básica, a JBT e a JCT. Essa você tem que gravar, né? Porque são diferentes. Uma é 23/12, a outra é 26/14, certo? E a jornada de trabalho, 50 minutos. Não esqueça disso, você vai ouvir a minha voz falando isso. No ensino da educação infantil, será considerado o período diário da classe de, no mínimo, 3 horas e 50 minutos, também não pode esquecer isso.
No ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, será considerado período diário de 4 horas e 40 minutos. Marque aí no seu resumo. A hora, aula e atividade terão idêntica remuneração e duração, tá? Então, olha aí, muitos números para a banca brincar, né? Para trocar isso aqui, ó, educação infantil, 3 horas e 50, 4 horas e 40. Você não pode esquecer isso, tá? As jornadas de trabalho previstas nessa lei não se aplicam aos ocupantes de função e atividades que deverão ser redistribuídos conforme a carga horária que efetivamente vierem a cumprir. E artigo 24, na hipótese de acumulação de 2 cargos, a carga total não poderá ultrapassar o limite de 64 horas semanais. Então, é importante você saber isso. Exemplo, você trabalha em 2 prefeituras, Votorantim e Araçariguama. Se você trabalhar 40 em Votorantim ou 40 em Araçariguama, você só poderia ter 24 horas de trabalho em Votorantim, né? Então, ó, você já não se encaixaria na jornada completa de trabalho, apenas na jornada básica, né? Porque não pode, nem na jornada básica, né? Porque se somar dá mais aí, somar aí, não, sim, daria, né? Daria sim, por causa da jornada aqui. 18 horas com atividade, 9 horas de trabalho pedagógico, não daria. Difícil, nem dá para acumular aqui, ó, acho que só aqui, né? Mas aí precisa fazer as contas, tá? Mas, ou seja, você não pode ter uma jornada maior do que 64 horas semanais. É um limite bem curto aí, né? Desde que haja compatibilidade de horários também. E parágrafo 1, na hipótese de acumulação de um cargo de suporte pedagógico com um cargo docente, a carga total não poderá ultrapassar o limite de 64 horas mensais. Então, meu caso, eu sou diretor e acumulo professor, né? Aqui no caso eu não poderia ultrapassar 64 horas. Tem alguns municípios que é um pouco mais, né? Existem municípios que são 78, 74, aí tem uma variedade. Mas olha, você precisa prestar muita atenção nisso, porque isso cai demais. Então, 64, né? Artigo 25, parágrafo 2, o disposto nesse artigo aplica-se também ao ocupante de função atividade. Artigo 25. Poderá o professor PEB 2, além da sua ampliação de jornada, assumir carga suplementar até o limite de 40 horas. Olha aqui, PEB 2 pode assumir aí uma carga suplementar até 40 horas, número que você deve lembrar e marcar aí. Porque as bancas adoram fazer essa pergunta, né? O limite máximo do PEB 2 é 36, 32, 40, 25, né? E aí o candidato vai ouvir a minha voz e vai lembrar. Parágrafo 1. A carga horária de trabalho docente cumprida a título de carga suplementar de trabalho será constituída de horas, aulas e horas de atividades, valendo apenas para o ano letivo ao qual corresponde a atribuição, né? Então, você pegou uma carga suplementar, ele vai valer para aquele ano, né? Por exemplo, na atribuição de 2022, você pegou uma carga suplementar, ela vale para 2022 e não vale para 2023, a não ser que você consiga novamente pegar uma carga suplementar, né? O artigo 2 foi revogado. O artigo 26 entende-se por carga suplementar de trabalho docente as horas prestadas pelo professor de educação básica 2 em aulas do componente curricular do seu cargo ou em aulas dos componentes curriculares diferentes do seu cargo, desde que habilitado e respeitado o limite máximo. Parágrafo 1. A carga suplementar prevista no caput, né? Ou seja, lá no artigo 26, será constituída de aulas remanescentes de ampliação das jornadas de trabalho. Parágrafo 2. Entende-se por carga suplementar de trabalho docentes as aulas prestadas pelo professor de educação básica 1. A linha A, em componentes curriculares da educação básica, desde que devidamente habilitados, na assunção de aulas de recuperação paralela ou reforço, não podendo exceder-se ao máximo de 4 horas semanais em períodos
em períodos diversos à sua jornada de trabalho docente, né? Então tem essa possibilidade aí também dessas cargas, né, de reforço aí que vão ser muito utilizadas aí, principalmente agora pós-pandemia. Nos cálculos para pagamento da jornada semanal de trabalho, o mês será considerado como de 5 semanas, temos como já remunerados os dias de repouso semanal. Já fiz provas, não foi uma, não foi duas, não foi três, que caiu essa pergunta, né? Cálculo de pagamento é considerado o quê? 5 semanas. Isso tem diversos estatutos aí, né? Sempre 5 semanas, tá? Guarda isso aí. Quando o conjunto de aulas e atividades do PEB 2 for inferior ao fixado para a jornada, né, a JIT, inicial de trabalho prevista no artigo 22, inciso 2, o ocupante do cargo ou função atividade, né, complementará exercendo docência de outras matérias ou atividades para quais estejam legalmente habilitados. Então, se ele não conseguiu pegar aquela jornada ali inicial, ele pode complementar, né? Professor formado em matemática, pode dar aula de ciências, né? Tem lá aquela situação, ciência, geografia, história, enfim, tá? Artigo 29, a sistemática de atribuição de turmas, classes e aulas será regulamentada pela Secretaria de Educação do município e deverá considerar como fato de hierarquia entre os docentes, respeitada a habilitação específica, o seu tempo prestado ao cargo docente do Magistério Público Municipal, nos respectivos campos de atuação, exceto o utilizado para aposentadoria, né? Então segue lá uma classificação. Claro, aqueles que têm mais pontos, aqueles que têm habilidade, têm habilitação para a área, né? Todos esses escolhem. Por exemplo, na escolha de matemática, primeiro os habilitados em matemática, depois, né, aqueles que não são, mas têm condição de dar aula de matemática, tá? Parágrafo 1. Para efeito de contagem de tempo referida neste artigo, não serão considerados os dias de trabalho concomitantemente prestados como docentes, devendo o professor optar pela contagem que mais lhe convier. Parágrafo 2 foi revogado e parágrafo 3, além da titulação prevista no artigo 50, considerar-se-á no cômputo geral para a classificação também a aprovação em concurso público para provimento de cargo de docência da rede de ensino Público Municipal de Votorantim. Tem gente, né, que presta concurso, mas já é da rede, mas só para ganhar os pontos, né, na atribuição. Então, mas como é que é isso, professor? Eu já sou professor de Votorantim, eu vou lá, presto concurso, passo, e isso me dá pontuação lá na classificação para escolha de aulas, né? A direção do estabelecimento de ensino fará publicar a lista classificatória dos docentes antes da data fixada para a escolha das aulas, remetendo cópias para a Secretaria de Educação, que organizará a classificação geral dos docentes da rede municipal. Artigo 30. A atribuição, né, artigo 31, de aulas para professores de educação básica 1 e 2 efetivos, far-se-á observando a classificação na unidade escolar e na Secretaria de Educação. Bom, para quem ainda não é da educação, né, não conhece isso, existe aí a chamada escolha, né, atribuição de classes e aulas. Isso é feito a partir de uma lista. Claro, por exemplo, se eu entrei no concurso agora, eu estou lá embaixo na lista, né, porque eu não tenho tempo, né? Então, mas aí à medida que você vai trabalhando, né, vai tendo seus efetivos dias de trabalho, as suas titulações, né, de acordo com cada regulamento aí de cada cidade, você vai subindo na classificação, né, ou descendo, né, se você falta muito, se você tira muita licença, enfim, isso aí também acaba diminuindo, né? Isso existe tanto para professor, diretor, vice-diretor, né? Que é a chamada classificação. Então você vai ali, se você não falta, você vai subindo, vai ganhando pontos, tá? Parágrafo 1. O professor de educação básica 1 e 2, PEB 1 e 2, poderão ter também atribuição e atendimento à ampliação da jornada de trabalho docente.
Para inciso 1, constituição da jornada mínima obrigatória. Inciso 2, atribuição de jornada mínima obrigatória ao docente que se encontre na situação prevista no artigo 28. E 3, ampliação de jornada semanal para PEB 1 e PEB 2. Parágrafo 2, o professor de educação básica poderá optar, educação básica 2, né, poderá optar pela redução de jornada, desde que cumpra no mínimo a jornada inicial. Então fui lá, peguei um monte de aula, mas eu vi que ia ficar difícil, o horário, né, compatibilizar tudo. Eu posso pedir a redução, desde que, né, eu tenho que cumprir no mínimo a jornada inicial. 3. Assumindo a nova jornada de trabalho, o funcionário fará jus a correspondente à mesma, né? Então, enquanto durar a atribuição. Então diminui sim o salário de acordo com a sua jornada de trabalho. Isso é redução salarial? Não, porque teve redução de carga de trabalho. Então, seu salário está adequado à sua carga de trabalho. Uma vez, uma professora falou, isso é redução de salário. Não é redução de salário, porque se você está trabalhando ali por, 26 horas, diminuiu para 20 e poucas, você diminuiu, né, sua carga horária e, logicamente, o salário diminui, né, senão não teria muito sentido. Parágrafo 4. Para professor de educação básica 2, PEB 2, poderá ocorrer ainda a atribuição de carga suplementar de trabalho docente, desde que devidamente habilitado, respeitada a ordem de classificação no parágrafo 1, tá? Artigo 32. Os professores de educação básica 1 efetivos poderão optar anualmente no momento da inscrição para atribuição de aulas, por ampliação de jornada de trabalho docente, respeitando o que determina o parágrafo anterior. E o parágrafo único, assumido a nova jornada de trabalho, né? Acabei de matar um mosquito aqui. O docente poderá reduzi-la ou ampliá-la no decurso do ano, tá? Então, o docente não poderá, né? Não poderá. Então, assim, peguei aquela jornada de trabalho, eu não posso depois, né? Posso reduzir no momento ali, depois não posso mais, né? Agora eu quero reduzir, já passou o momento? Não. O docente não poderá reduzi-la ou ampliá-la no decurso do ano letivo, né? Porque senão bagunça tudo, né? Então, o início do ano você já tem que saber, o professor largou aquelas aulas, né? Tudo bem, aí dá para atribuir para alguém, né? Não pode ir lá no meio do ano, eu acho que eu quero largar, né? Agora eu quero ampliar. Aí não dá, né? Senão vira bagunça. Artigo 33. As classes e aulas excedentes apuradas ao processo de atribuição serão atribuídas primeiramente aos professores que não tiveram constituídas suas jornadas de acordo com o artigo 31 desse estatuto. E as restantes serão atribuídas como função atividades a professores admitidos em caráter temporário. Olha aqui o papel do temporário, né? Às vezes aconteceu de muitos professores reduzirem sua carga e aí sobrou aulas. Aí quem vai atender essas aulas são os professores de caráter temporário. Surgiu vaga para chamar do concurso? Não, são professores que reduziram sua carga, mas eles ainda estão no cargo, né? Então, por isso que os temporários acabam fazendo essa função aí, tá? A 34, as sessões de atribuições de aula e classe serão públicas, lavrando-se em atas circunstanciadas, remetendo-se cópias à Secretaria de Educação. Artigo 35, os cargos e funções de confiança de suporte pedagógico terão jornadas de 40 horas mensais. Anota aí, jornada do pessoal de suporte, diretor, coordenador, né? 40 horas semanais, supervisor, 40 horas semanais. Capítulo 6 da evolução funcional, importante também, a evolução funcional para os ocupantes de cargos efetivos, obedecidas às condições fixadas nessa lei, será garantida a todos os integrantes do magistério e dar-se-á por promoção e progressão. Aí é importante você saber o que é promoção e o que é progressão. Artigo 37. A promoção
consiste na movimentação do funcionário do grau em que estiver classificado para o grau imediatamente superior dentro do respectivo cargo a cada 2 anos e proceder-se-á, obedecendo os critérios de assiduidade e merecimento. Então anota aí, pega a sua caneta neste momento e anota aí. Promoção. O que é promoção? A cada 2 anos, né? Então, se você gosta de fazer mapa mental, já faz aí. Promoção a cada 2 anos. Quais são os critérios? Olha o que a banca pode perguntar, né? Os critérios de promoção. Assiduidade, né? Que é você ser um funcionário que vai todo dia, trabalha, e merecimento. Trabalha certinho, né? É bem avaliado. Olha aí. Assiduidade e merecimento a cada 2 anos faz você ser promovido. Parágrafo 1. A promoção de que trata essa lei será efetuada anualmente até o dia 31 de outubro. Anota aí. Banca adora perguntar. Até o dia 30 de outubro, até o dia 30 de novembro, até o dia 30 de abril, né? Para os funcionários aptos a ela. Então anota isso. Parágrafo 2. Para efeito da promoção, levar-se-á em conta a situação do funcionário, situação funcional do servidor até 30 de setembro. Né? Então até 30 de setembro. Cuidado para não confundir, né? A promoção será efetuada até dia 31 de outubro. Para efeito da promoção, conta a situação funcional dele até 30 de setembro, tá? Então, assim, vamos avaliar o funcionário até 30 de setembro. E aí é efetuado até 31, tá? Cuidado para não confundir isso aí. Constituirão requisitos para promoção, artigo 38. 1. Assiduidade. Frequência. Aquele funcionário que não falta, que não tira um monte de licença, né? Então, ele vai aí, né, a cada 2 anos, poder aí aumentar, né? O que é isso? Evolução funcional. Significa que você evolui na tabela e, portanto, evolui também a sua remuneração, o din-din, né? Aumenta aí também. 2. Desempenho no trabalho mediante avaliação segundo parâmetros de qualidade, né? Do exercício profissional a serem definidos. Então, você vai ser avaliado. E disciplina, né? Disciplina. 3 requisitos aí, né? Assiduidade e merecimento, que foi citado lá na lei, e aqui no artigo 38 acrescentou aí o inciso 3, e disciplina, né? Disciplina, Artigo 39. A antiguidade será determinada pelo tempo de efetivo exercício no serviço público municipal. Artigo 40. Serão promovidos todos os funcionários regidos por esse estatuto que contarem na data base de apuração 2 anos ou mais de efetivo exercício no cargo efetivo com seu respectivo padrão de vencimentos. Artigo 41. Tempo de serviço para promoção por antiguidade será apurado até o dia 30 de setembro em que o funcionário ocorrer ao processo de promoção. Artigo 42. Não serão contados para promoção por antiguidade os períodos referentes a uma falta ou mais injustificadas, inciso 1. Tá? Isso aqui você precisa também lembrar. Uma falta ou mais injustificadas, aí já dançou, né? Suspensão disciplinar, inciso 2, né? Mais de 15 dias de licença para tratamento de saúde no períodos contínuos de apuração ou não. Aí também não, tá? Então, olha só, mais de 5 dias de licença por motivo de doença em pessoa da família. Aí não conta para promoção. 5. Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro de funcionário civil ou militar, também não. 6. Licença para tratar de interesses particulares. 7. Licença para atividade política. 8. Licença para desempenho de mandato classista, né? Você ir lá para o sindicato, né? Ou você ir disputar uma eleição, atividade política. E licença para exercer mandato eletivo, quando você está de vereador, também, vereador, prefeito. E 10. Afastamento para prestar serviço em órgãos de administração pública, estadual, federal. E o que acontece, às vezes o funcionário ele pode ser emprestado para um órgão, né? Uma escola estadual, para um cartório, enfim, né? Professor é mais difícil acontecer isso, mas
pode, né, ser emprestado por uma escola estadual. Aí esses afastamentos, eles não contam para esse período, né, de promoção por antiguidade, tá? Artigo 43. A promoção por merecimento decorrerá da avaliação do desempenho profissional do funcionário, observados os critérios estabelecidos no artigo 38 desse Estatuto. Parágrafo 1. A avaliação realizar-se-á anualmente, ó. Todo ano tem avaliação, gente. O que é avaliação? Eu, por exemplo, faço avaliação de todos os funcionários da escola, né? Tem quase mais de 80. Né? Então, professores, inspetores, merendeiras. E aí eu sento eles lá na minha frente e falo, ó, vou te avaliar, critério assim, papapá, pipipi, e é na frente do funcionário, né? E todo ano, devendo representar o resultado do desempenho do funcionário no decurso do exercício. Parágrafo 2. A apuração de desempenho efetivar-se-á no decorrer do mês de outubro de cada exercício. Lembra aí, outubro, datas importantes. Parágrafo 3. Para fins de promoção por merecimento, deverá ser considerada a média das duas últimas avaliações. Então, se você tirou 100 nas duas últimas avaliações, ó que beleza, certamente você será promovido, né? Aí se você tiver assiduidade, se você tiver disciplina, se você tiver, já tem um merecimento aqui, né? Certo? Artigo 44. A avaliação de desempenho será representada pelos conceitos e correspondentes pontos assinalados em boletim de merecimento específico para os ocupantes de cargo de classe docente e de suporte pedagógico, que será regulamentada pelo Executivo. Artigo 45. Os funcionários serão avaliados pelo seu chefe imediato, juntamente com seu chefe imediato, e deverá ser cientificado da avaliação. Então, por exemplo, eu sou diretor e eu avalio, né, os funcionários. Quem me avalia? A minha supervisora, né? A minha supervisora, o secretário, certo? Artigo 46. Não concorrerão à promoção por merecimento os funcionários que durante o período de avaliação se encontrarem em uma das situações previstas no inciso 1, 2 e de 5 a 10 do artigo 42, tá? Então, você olha lá o artigo 42 aqui, ó, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, e aí, ó, né? Esses casos, ó, 1 e 2, que é o quê? Ó, 1 e 2 é uma ou mais faltas justificadas, suspensão disciplinar, então aí nem é, né, nem considerado aí. Então, olha aqui, ó, né, você tem que estar atento aí, 5 a 10, né, ó, dos 5 a 10 o que é? Licença por motivo de afastamento, licença de tratar interesse, licença para atividade política, né, até aqui. Então, guarda isso aí. Parágrafo único. Os funcionários afastados para exercício e cargo de comissão da administração pública serão avaliados nessa situação pelo prefeito municipal e, se for o caso, promovidos em seu cargo efetivo. Exemplo, você está exercendo uma função lá de secretário, né? Mas você é funcionário, você vai ser avaliado, né? Secretário de Educação, secretário de Meio Ambiente, de Cultura, né? Enfim, mas você vai ser avaliado por quem? Pelo prefeito municipal. Somente serão promovidos os funcionários que obtiverem pelo menos 80% dos pontos possíveis na média das 4 últimas avaliações, artigo 47. Lembra disso aí, 80% das 4 últimas avaliações, tá? É uma média alta, né? A promoção, artigo 48, será feito mediante portaria do prefeito municipal. Com o artigo 49, serão descontadas do funcionário do total da pontuação obtida na avaliação de desempenho as eventuais punições disciplinares, bem como ausências decorrentes de licença para tratamento de saúde ou por motivo de doença em pessoa da família ocorrida nos períodos da avaliação na seguinte proporção. Inciso 1. Para cada advertência, redução de 5 pontos. Para cada repreensão, redução de 10 pontos. Você viu que advertência é uma gradação, né, de punição menor. A repreensão já é maior, né? Então você dá uma advertência para um funcionário, ele não melhorou, você dá uma repreensão, aí ele perde 10 pontos, tá? 3. Licença para tratamento de saúde ou por pessoa de doença da família, redução de 1 ponto
por dia de afastamento. Então, se você ficar 20 dias afastados, né, 20 pontos a menos. Aí dificilmente você vai atingir aí os 80%. Aí, gente, nós falamos de promoção. Tudo isso que nós falamos é de promoção. Agora, no artigo 50, nós vamos falar de progressão. É diferente, professor? Sim, existe promoção e progressão. Vamos ver o que é progressão. A progressão funcional é a passagem do funcionário ocupante de cargo efetivo de docência ou suporte pedagógico a um grau de retribuição mais elevado na classe a que pertence, a cada 5 anos de efetivo exercício no mesmo cargo. Promoção, 2 anos. Progressão, a cada 5 anos. Promoção a cada 2 anos, progressão a cada 5 anos. Você não pode esquecer isso. Dentro dos quais deverão ser atendidos os requisitos no inciso 1 a 3 do artigo 38. Além de, inciso 1, via acadêmica resultante da realização de ações pelo profissional de magistério no respectivo campo de atuação relacionados aos fatores de atualização, aperfeiçoamento e produção profissional. Para inciso 2, via acadêmica resultante da conclusão pelo profissional do curso de pós-graduação realizado por instituições de ensino superiores devidamente reconhecidas. Ou seja, a promoção, ela estava falando de merecimento, de disciplina, de assiduidade. A progressão é uma questão que vai do seu da sua vida acadêmica, né? Se você está investindo aí, fazendo pós-graduação, cursos, né? Mestrado, doutorado, enfim, tá? Então, você vai aí progredir, tá? Parágrafo 1. Para efeito desse artigo, entende-se, inciso 1, por campo de atuação, a classe de docentes, áreas curriculares que integrem a formação do docente polivalente que rege do primeiro ao quinto anos do ensino fundamental, PEB 1. B. Para as classes de suporte pedagógico, atividades inerentes às respectivas naturezas de atribuições de cargo diretor de escola, supervisor e coordenador pedagógico. 2. Área curricular, aquela que integra as disciplinas constituintes da formação acadêmica, que ministra aulas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, ensino médio e demais modalidades do PEB 2. 3. Fator atualização, cursos de extensão, de formação complementar e continuada, promovido por entidades de reconhecida idoneidade com duração igual ou superior a 30 horas, realizadas pelo integrante do quadro magistério, com objetivo de ampliação, aprimoramento e extensão de conhecimentos da educação básica. Então, qualquer curso que você faça aí, né, que seja de uma instituição reconhecida de 30 horas, ajuda aí você nessa pontuação para que você progrida. Não é promoção, tá? É progressão. E aí sempre pensa e lembra que progressão é via acadêmica e é cada 5 anos, tá? 4. Fator aperfeiçoamento. Todos os cursos promovidos por entidades reconhecidas com idoneidade com carga igual a superior a 180 horas que visem ao aprofundamento de conhecimento na área de educação, né? Então tem que ver, tem que ter uma relação aí com a área de educação. Às vezes o cara faz uma coisa lá de uma pós que não tem nada a ver com educação, aí não, né? 5. Entidades promotoras das atividades descritas nos incisos 3 e 4 desse parágrafo. A linha A, instituições de ensino superiores devidamente reconhecidas, e B, secretarias de educação federal, estadual e municipal. 6. Fator produção profissional, consiste na capacidade e qualidade e da produtividade de trabalho, publicação de projetos, pesquisas decorrentes de proposta pedagógica das unidades escolares e políticas públicas. Vamos dar um exemplo aqui, né? O professor, ele desenvolve um projeto, aí escreve um artigo, esse projeto ele manda, é divulgado, o projeto, então isso também conta, né? Fator de produção profissional. O professor concorreu lá, o professor nota 10 com projeto, foi selecionado, tudo isso é produção profissional, né? Desenvolvidas pelo município nos respectivos campos de atuação que tenham contribuído para a melhoria da prática docente em sala de aula, da coordenação, da gestão e da supervisão escolar
cuja divulgação e implementação tenha se constituído em fatores de aprimoramento e qualidade de ensino. 7. Frequência aos dias de trabalho. 8. Dedicação exclusiva no cargo da rede municipal de ensino. 1 ponto a cada ano trabalhado. Então, se você é exclusivo da rede de Votorantim, isso também conta, né? É para valorizar aqueles que trabalham apenas em uma rede, né? Então, uma tentativa aí, né, de valorizar, né, essas pessoas que se dedicam ao município só. Parágrafo 2. Para efeito de contagem de tempo de efetivo exercício, aplica-se proporcionalmente no período estipulado no caput desse artigo, disposto do artigo 41. Parágrafo 3. O desempenho no trabalho para efeito de progressão funcional será aferido com base nas avaliações de desempenho realizadas para efeito de promoção, fazendo jus à progressão funcional funcionário que obtiver na média das 5 últimas avaliações 80% dos pontos possíveis no mínimo, tá? Então, anota aí, 5 últimas avaliações, 80%. Os cursos referidos na linha B do inciso 5 do artigo 50 deverão ser homologados por legislação específica do órgão proponente. Parágrafo 5. Excepcionalmente, na primeira inscrição para a participação do concurso de progressão funcional, serão títulos adquiridos antes do ingresso do cargo em que concorrerá a progressão. Então, você entrou em Votorantim, mas você tinha lá cursos que você fez antes, na primeira inscrição eles aceitam, tá? Artigo 51. Os requisitos estipulados no inciso 1, via não acadêmica, e 2, via acadêmica do artigo anterior, serão aferidos mediante apresentação de documentação que comprove a qualificação através de 1. Conclusão de curso de extensão de formação complementar e continuada promovido por entidades de reconhecida idoneidade. 2. Conclusão de curso de aperfeiçoamento promovidos por entidades de reconhecida idoneidade. 3. Publicação de projetos ou pesquisas na área de educação. E 4. Cursos de pós-graduação, mestrado ou doutorado na área de educação. E 5. Conclusão de cursos de pós-graduação em nível de especialização na área de educação, com carga mínima, né, de 360 horas, com duração mínima. Parágrafo 2. A atribuição de pontos nos termos do inciso 1 ao 5 obedecerá aos seguintes critérios. Eu vou pedir licença só para beber uma água para molhar a garganta aqui e continuar. Isso é importante você saber, ó lá. Inciso 1. Ao integrante do quadro magistério, quando portador de cursos de extensão de formação continuada com duração mínima de 30 horas, meio ponto. No máximo, 2 cursos por ano. Então, você pode apresentar 4 certificados de 30 horas que você ganha 2 pontos, tá? Né? Ou, desculpa, né? Meio ponto, no máximo 2 cursos. Então, você pode apresentar 2 certificados, né? E ganhar 1 ponto. Olha, eu tô com Santana de Parnaíba na cabeça, porque lá são 4, né? Aqui é meio ponto e no máximo 2 cursos. Portanto, se você apresentar 2 cursos de 30 horas, você ganha 1 ponto, né? 1 ponto, olha. Presta atenção, né, gente? Parágrafo 2, inciso 2. Ao integrante do magistério, quando portador do curso de aperfeiçoamento com duração no mínimo de 180 horas, 3 pontos, no máximo 1 curso por ano. Então, aqui você pode ganhar 3 pontos, mas só pode apresentar 1 certificado, tá? Só lembrando aqui, é 2 cursos, no máximo 1 ponto, tá, gente? É meio ponto para cada curso, tá? Senão eu falei 4 porque em Santana é 4, né? Parágrafo 3. Ao integrante do quadro magistério, quando autor de projetos de pesquisa no respectivo campo de atuação, que tenham contribuído para a melhoria do ensino, 1 ponto a cada publicação, tá? Então, a cada publicação, 1 ponto. 4. Ao integrante do quadro de magistério, quando? Isso aqui é legal porque incentiva, né, o professor a pesquisar, a escrever, a desenvolver projeto. Muito bacana isso aqui em Votorantim. 4. Ao integrante do quadro do magistério, quando
né? Portador de título de mestre, 10 pontos, né? Lógico, mestrado você leva aí 2 anos, né? Tem que defender tese, 10 pontos. E título de doutor, 20 pontos. Inciso 5, né? Ao integrante do quadro magistério, quando portador de curso de pós-graduação em nível de especialização com duração de 360 horas, 5 pontos no máximo, um curso. Então, você fez uma pós de 360 horas, você pode apresentar e ganha 5 pontos, mas só pode uma por ano. 6. Ao integrante do quadro magistério, a linha A, 2 pontos quando não apresentar nenhuma falta de qualquer natureza durante cada ano de trabalho, exceto as injustificadas, né? E B, 1 ponto quando apresentar até 6 faltas de qualquer natureza durante cada ano de trabalho, exceto as injustificadas. Então, se você tiver uma falta injustificada, esquece os pontos. Se você não tiver falta, 2 pontos. Se você apresentar 6 faltas de qualquer natureza, 1 ponto, tá? Menos injustificado, certo? Parágrafo 3, será vedada a atribuição cumulativa dos pontos que se referem aos incisos 4 e 5 do parágrafo 2. Foi revogado o 4. Parágrafo 5, para fins de atribuição de novos pontos previstos no parágrafo 2, 3 e 4 desse artigo, só serão considerados os cursos concluídos dentro do período de aferição de que trata o artigo 50. Artigo 6, parágrafo 6, serão contados os cursos diretamente relacionados com a atribuição dos cargos, desde que realizados sem prejuízo das atividades escolares. E parágrafo 7, feita a apuração dos títulos, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de pontos de progressão. Parágrafo 8, a cada 5 pontos progressão atribuídos nos termos do disposto do inciso 1 ao 5 do caput, deverá ocorrer o enquadramento do funcionário no grau imediatamente superior àquele em que se encontra, conservando sua referência. E artigo 52, os funcionários afastados para exercício de função de confiança regida por esses estatutos serão avaliados para efeito de progressão funcional nessa situação e, se for o caso, a progressão funcional em cargo efetivo, tá? O processo, artigo 56, de progressão ocorrerá anualmente, não esqueça isso, anualmente, sob responsabilidade da Secretaria Municipal, ou seja, todo ano você vai poder entregar os seus títulos, os seus cursos, seus artigos publicados, tá? Para você ir aí progredir na carreira, tá? Lembra que a cada 5 anos você pode ter uma progressão, certo? Capítulo 7 da remoção. Artigo 54. A remoção é o deslocamento dos integrantes do quadro de magistério público municipal entre unidades da rede municipal ou municipalizada de ensino. Quando você muda, você está numa escola, pede remoção para outra escola, abriu uma vaga, aí você vai, eu quero mudar porque aquela escola é mais perto da minha casa, enfim. Artigo 55. Os funcionários efetivos titulares de cargo, docentes e suporte pedagógico poderão remover-se de suas unidades escolares de exercício por concurso de títulos na forma a ser regulamentada pela Secretaria de Educação ou poderão ser removidos ex officio. O que é isso, professor? Removido ex officio? É pela administração, né? Quando a administração vai lá, vou tirar o funcionário daqui e vou colocar ele em outro lugar. Pela administração, para atender a necessidade de conveniência mediante prévia e justa motivação, né? Claro, tem que ter prévia e justa motivação para você fazer a mudança desse funcionário. O concurso de remoção, artigo 56, sempre deverá preceder ao ingresso e somente poderão ser oferidas em concurso de ingresso as vagas remanescentes do concurso de remoção. Artigo 57, a remoção por concurso de título será anual e deverá preceder ao início do ano letivo. Claro, para não bagunçar, né? A pessoa já começar na sua escola ou no local de trabalho. Artigo 58, o docente somente poderá remover-se por concurso de títulos nas jornadas possíveis dentro da sua classe, conforme capítulo 6.
Vamos para aquilo que o povo gosta, que é os vencimentos, né? Vencimentos é interessante. Capítulo 8. Quanto você vai ganhar, né? Aplicar-se-á, 59 artigo, aos funcionários disciplinados por esse estatuto a escala de padrões de vencimentos no artigo 60 e seus incisos e as tabelas dos anexos 3 e 4 que passam a fazer parte dessa lei. Professor, cai tabela? Muito raramente. Gente, sem brincadeira, eu dou aula de estatuto, né, de vários municípios. Eu já analisei aí, sei lá, mais de 3.000, 4.000 questões. Vou falar para vocês, se eu encontrei aí umas 4 questões, 5 de tabela, foi muito, né? Então, não é uma coisa anexo de tabela, normalmente não cai. Parágrafo único. Além dos benefícios instituídos por essa lei, ficam assegurados aos integrantes do magistério as demais vantagens previstas na legislação municipal, exceção feita ao adicional de um nível universitário que já se encontra incorporado nas referências correspondentes aos cargos de suporte pedagógico e docência, bem como vantagens que conflitem com o disposto nesse artigo. É óbvio, porque o cargo de professor, de diretor, já exige, né, o nível universitário, portanto, já está lá nas suas exigências iniciais. E artigo 60, nomeação dar-se-á conforme a tabela de padrões de vencimentos, respeitadas as exigências de habilitação específica como segue, né? Então tem aqui, precisa lembrar disso? Não. Inciso 1, professor de educação básica, padrão QM1A, professor de educação básica QM2A, coordenador pedagógico QM3A, diretor de escola QM4A, supervisor QM5A. Isso aqui raramente cai, né? Mas você vê que é QM, aí vai subindo, né? Começa no básica 1, básica 2, depois coordenador, depois diretor, supervisor, segue aí uma hierarquia. Capítulo 9, logo estarei de férias, isso é bom, né? Férias também é bom, né? Então vamos lá, artigo 61, os docentes de educação básica terão direito a, inciso 1, 30 dias de férias regulamentares no mês de janeiro. Professor, pode tirar férias fora de janeiro? Férias de professor é em janeiro, né? Está aí no estatuto, então, janeirão, férias, né? Férias, docentes, professores, né? Para coincidir com as férias dos alunos, tá? E inciso 2, 15 dias de recesso escolar, conforme calendário, aquele recessinho, né? Por aí o povo que gosta de falar mal de professor, fica falando assim, vocês têm 2 férias, não temos 2 férias, nós temos uma férias, né? Que é de 30 dias. E temos o recesso escolar, que não é férias, tá? Porque férias implica você receber dinheiro, né? E recesso receber a mais, né? E recesso, a mais não, justo, trabalhado. E recesso você não recebe, né? Não recebe lá férias, não. Então férias nós só temos uma, tá? Eu costumo dizer para quem critica professor, eu falei assim, não tem, faz pedagogia, vai dar aula, pega uma sala de aula lá, primeiro ano, vai alfabetizar, para você ver se é fácil, vai lá, experimenta, para ver se é fácil. Artigo 62, os profissionais de suporte pedagógico terão 30 dias de férias anuais, aí suporte pedagógico, né? 30 dias, pode tirar em outros períodos, né? Parágrafo 1. Recesso escolar de que trata o inciso 2 do artigo anterior poderá, a critério da Secretaria, estender-se aos profissionais de suporte pedagógico, né? Então, é a parte do recesso. Parágrafo 2. As férias, conforme disposto no caput desse artigo, poderão ser gozadas a qualquer tempo durante o ano letivo respectivo, podendo ser divididas em 2 blocos, nunca inferiores a 15 dias, né? Então, o gestor, o diretor, o coordenador, os supervisores podem, em qualquer momento do ano, eles podem também dividir as suas férias desde que não seja inferior, né, em 2 blocos de 15, tá? Então pode tirar 15 em janeiro e 15 em agosto, né? Capítulo 10 dos direitos, aqui é bom também, artigo 63. Além dos previstos em outras normas, são direitos dos integrantes do magistério. Inciso 1. Ter assegurada a igualdade de oportunidade para frequentar cursos de especialização profissional.
2. Dispor no ambiente de trabalho de instalações e material técnico-pedagógico suficientes e adequado para que possa exercer com eficiência e eficácia suas funções. 3. Ter liberdade de escolha e de utilização de materiais disponíveis, de procedimentos didáticos, de instrumentos de avaliação de processo de ensino-aprendizagem dentro dos princípios psicopedagógicos, objetivando alicerçar o respeito à pessoa humana e à construção do bem comum. 4. Receber remuneração de acordo com a classe, nível de habilitação, tempo de serviço e regime de trabalho conforme estabelecido por essa lei. E 5. Ter assegurado a igualdade de tratamento no plano técnico-pedagógico, independente do regime jurídico a que estiver sujeito. Ou seja, se você é contratado, se você é efetivo. 6. Participar como integrante do Conselho de Escola dos Estudos e deliberações que afetam o processo educacional. E 7. Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares. Capítulo 11 dos deveres. Isso aí eles costumam cobrar muito, né? Artigo 64. O integrante do quadro do magistério tem o dever constante de considerar a relevância social de suas atribuições, mantendo conduta moral e funcional adequada à dignidade profissional, em razão da qual, além das obrigações previstas em outras normas, deverá. Olha só, hein? Aqui é importante deveres, gente. Cai muito em concurso. E inciso 1. Conhecer e respeitar as leis. E aqui eu vejo muito professor acaba pecando nisso. Mas eu fiz tal coisa, mas eu não sabia. Gente, é dever da gente conhecer e respeitar as leis. A gente não pode alegar desconhecimento da lei. Eu já vi muito professor que respondeu o processo administrativo, né? E aí nas suas alegações lá, fala assim, mas eu não conhecia a lei, aí toma chumbo, né? Por quê? Aí tá lá, mas tá aqui no seu estatuto, capítulo 11 dos deveres, o primeiro inciso, conhecer e respeitar as leis, né? Então é dever do professor. 2, preservar os princípios e os ideais e fins da educação brasileira através do seu desempenho profissional. 3. Empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno utilizando processos que acompanhem o progresso científico da educação. 4. Participar das atividades escolares, cívicas e culturais que lhe forem atribuídas por força de suas funções e eventos especiais do município quando convocado. Aí vem a pessoa e fala assim, eu não sou obrigado a participar do desfile. Olha aí, né? Tá aqui, se você for convocado, sim, você é obrigado, está lá. E quando você entra numa prefeitura, gente, aquele estatuto passa a reger a sua vida. Então, você não pode alegar desconhecimento. Já vi professor falar isso, gente. Aí tem que puxar lá, falar, capítulo 11, né? Tá aqui, dever, né? 5. Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas com eficiência, zelo e presteza. 6. Manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e comunidade em geral. 7. Incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre educandos e demais educadores e a comunidade em geral, visando a construção de uma sociedade democrática. 8. Assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando. Olha aí. 9. Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eficiência de seu aprendizado. 10. Comunicar à autoridade imediata as irregularidades que tiver conhecimento na sua área de atuação ou autoridades superiores no caso de omissão por parte da primeira. 11. Zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela reputação da categoria profissional. 12. Fornecer elementos para a permanente atualização de seus assentamentos junto aos órgãos da administração. 13. Considerar os princípios psicopedagógicos, a realidade socioeconômica da clientela escolar e das diretrizes da política educacional na escolha e utilização de materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem. 14.
participar do conselho de escola. 15, participar do processo de planejamento e das atividades escolares. E 16, zelar para que o aluno não seja impedido de participar das atividades escolares em razão de qualquer carência material, né? Então, isso aqui também já vi professor pecar por isso, né? Ah, não trouxe o caderno, não vai participar da aula. Olha, cuidado, né? Porque se for identificado uma carência material, aí você pode, né, ter um problema, certo? E aqui, gente, estão as disposições transitórias, né? Normalmente, muito raramente, isso cai nos concursos, artigos 65, 66, 67, né? Então, normalmente não cai, né? Mas é bom você dar uma olhadinha, aí, caso passar uma passada de olho aqui, né, para você ver, mas raramente cai, por isso eu nem vou comentar aqui. Aí que tem os anexos, né, que são aqui os requisitos para o cargo de supervisor, diretor. Isso aqui é importante você dar uma olhadinha, né, inclusive tem lá curso de graduação, licenciatura em gestão, né, a experiência de 3 anos para você ser supervisor, né, diretor de escola aqui, 3 anos também, tá? Então aqui algumas coisinhas da tabela, vale a pena olhar essa questão de requisito aqui, de supervisor de creche, tá? De assistente pedagógico, vale a pena dar uma olhadinha aí nessa tabela, tá? Aqui é a tabela salarial, né? A jornada de 27, a jornada aqui de 34, de 27, né? De completa de 40 aqui, coordenador, tá? Então, só para você ter uma ideia dos salários aí, e ó, aqui, ó, isso aqui que é a tabela, ó, tá vendo? O supervisor pode chegar lá, aqui, ó, na letra H, né? E aí o salário ser esse aqui. Claro que deve ter atualizações novas aí, enfim, mas assim a gente finaliza essa parte, certo? Boa prova a todos, né? Espero que vocês lembrem esses detalhes de números que eu falei para vocês. E boa prova, sucesso, e assim, acredite, cada concurso você vai vencendo, você vai conseguindo, você vai aprendendo, e aí você consegue a sua vaga. Um grande abraço e até a próxima.